Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Esse programa aqui é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN, do Luiz Nassif, e o Fora da Política não há salvação, do cientista político Cláudio Couto. Lembrando que a gente está sempre aqui às terças-feiras, 11 da manhã, então você pode assistir por qualquer um dos canais, e também pode curtir, se inscrever, compartilhar, e aí também fazer tudo que você puder para ajudar que esse programa tenha alcance e contribua para a discussão política e as discussões importantes do Brasil. A gente estava até agora, começamos aqui com um pequeno atraso, mas talvez não tenha sido tão ruim assim, que todo mundo aí teve a oportunidade de assistir o discurso agora do Bolsonaro na ONU, mais um discurso brilhante em defesa da Amazônia, explicando que levou a internet, que levou luz, e que até no Brasil tem até um programa de biocombustível na CIF. Uma novidade, né? Ninguém sabia que o Brasil tinha um programa de biocombustível criado, obviamente, a gente sabe, há mais de 20 anos. O Bolsonaro, que foi recebido na ONU com uma projeção, onde ele é chamado de vergonha nacional ou vergonha brasileira. Antes disso, ele teve o funeral da Rainha Elizabeth em Londres, e também lá, além de fazer campanha política, tem aquela cena em que ele sorri, na verdade rindo, até a gargalhada perto do Príncipe Charles. A gente não sabe exatamente o que ele dizia para o Príncipe Charles naquele momento, se ele estava feliz ou não. Nesse meio tempo, e se ele estava dizendo, você vai, olha, que sorte sua, finalmente você vai assumir esse reinado, sei lá o que se passava pela cabeça do Bolsonaro e o que passou pela cabeça do Príncipe Charles. Nesse meio tempo, a gente teve mais uma pesquisa IPEC, o Lula teve uma pequena variação de 46% para 47%, o Bolsonaro ficou com 31%, nos votos válidos aí dá 52% para o Lula nesse momento, se a eleição fosse hoje. O Bolsonaro tem 59% de desaprovação, 36% de aprovação. Me parece claro, salvo alguma coisa de última hora, essa eleição caminha para a decisão e com uma chance razoável de terminar no primeiro turno. Eu, antes, obviamente, vou começar aqui pelo Nassif, perguntando que impressão que ele teve desse tour internacional até agora do Bolsonaro e que peso que isso pode ter, você acha, nessa reta final da campanha? Eu acho que não teve peso nenhum, né? O Bolsonaro, ele envergonha, né? A cara de alegria dele, de deslumbramento dele, cumprimentando o príncipe Philip, lembra muito a mesma cara de deslumbramento dele quando encontrou o Donald Trump também, né? Estava comentando outro dia, eu tinha um biografado meu que era um cara internacional, e quando falavam mal do caipira, ele ficava louco da vida. Ele falava: o caipira é um sujeito que, a partir do seu canto, ele entende o mundo. Fulano de tal é provinciano, né? O Bolsonaro é um primário, né? Um provinciano, aquela cara de deslumbrado dele, aquela... Então, o que eu acho que aconteceu pegou muito mal, obviamente, ao Brasil, lá, o comício que ele faz na janela da embaixada. Acho que um psicanalista ontem, ele é o jeito que ele tenta levar vantagem em tudo. É um cara pequeno, desse tamaninho, né? Acho que não pegou em nada. Ele falando na ONU, não falando na ONU. Na ONU ele disse que está tudo bem. Querendo criticar a gasolina na Inglaterra, sem comparar. É um mentiroso, quanto mais, que ele pega todas essas mentiras que ele solta em ambiente fechado e joga para o mundo, achando que o público global, o público que assiste Enterro da Rainha ou que assiste Assembleia da ONU, é o mesmo público dele aqui no Brasil, né? Então, não vai ter feito nenhum, não. Eu tenho a impressão que, não sei, vou ver o comentário de vocês sobre a pesquisa IPEC aí, mas acho que é uma boa chance de acabar essa pantomima aí no primeiro turno, né? Tudo indica, né? Até porque também as outras pesquisas têm mostrado uma mesma tendência, embora os números não sejam os mesmos, nem é o caso de comparar, mas você vê uma mesma tendência em todas as pesquisas dessa altura, né? Fora as próprias pesquisas do Bolsonaro e do Paraná Pesquisa, tirando dessas aí, as demais indicam a mesma curva, uma leve
ascendência, né, uma leve variação do Lula para cima, uma estagnação do Bolsonaro e talvez ali o início de uma perda de substância do Ciro. Pode ser o início do caminho de terminar isso no primeiro turno. Agora, lembrando, né, também, Nassif, vou passar a palavra do Cláudio Couto, mas lembrando também que, quer dizer, o Bolsonaro e os bolsonaristas são iguais, lembrando também do episódio agora dos bolsonaristas que foram lá diante dos repórteres da BBC dizendo que eles não deviam estar lá, que a Inglaterra não era o lugar dele. E aí, assim, eu não sei, essas coisas não têm limite. Né? A impressão que eu tenho é que o que o Bolsonaro, do ponto de vista internacional, a essa altura, todo mundo está dando a vitória, a derrota do Bolsonaro como certa, e me parece que ninguém mais se choca, nem se importa com nada que o Bolsonaro venha fazer. Mais um detalhe, vira uma coisa mais, um comentário mais jocoso do que algum tipo de preocupação real. Não sei se o Cláudio Couto tem uma impressão parecida com essa. Olha, Sérgio, bem, primeiro, bom dia para vocês, bom dia aí para quem nos assiste. Eu acredito que, na realidade, só contribui para piorar ainda mais a imagem muito negativa que nós temos hoje no exterior. Né? O Brasil reforça essa condição de par internacional, não se faz representar de maneira adequada. Né? Essa história da BBC realmente é surreal, ou seja, os bolsonaristas ali só faltaram chamar a BBC de BBC lixo, até onde eu sei não chegaram a dizer isso, mas não me surpreenderia que o fizessem. E foi um papelão danado, não só por conta dessa gargalhada para um rei, né, empossado, que, digamos, enterrava a mãe ali. Então, você realmente ir a um funeral e dar gargalhada para o filho da falecida é realmente alguma coisa inacreditável. E foi um grande vexame também por conta da situação do comício, né, do tipo de declaração que ele deu ali aos seus seguidores que apareceram embaixo da sacada e depois na rua, a invertida mais uma, né, mas sem responder nada, que deu nos jornalistas que fizeram perguntas das quais ele não gostou, como faz aqui no Chiqueirinho do Alvorada, né, e ainda, eu acho que a cereja do bolo foi a sessão de fotos que a primeira-dama tirou, né, e postou em diversas redes sociais, ou ela, o seu maquiador, com direito até mesmo a ficar dizendo quais eram as empresas que forneceram cada um dos itens da indumentária. Né? O maquiador que acompanhou a primeira-dama chegou a dizer: o chapéu é dessa empresa, o vestido é daquela outra, os sapatos são daqui, o colar de pérolas é de lá. Como se a gente estivesse falando, na realidade, de uma influencer do YouTube ou do TikTok mostrando as suas roupas, fazendo um unpacking, né, como o pessoal gosta de dizer, mostrando onde comprou, por que comprou e que agora está se vestindo. Só faltou tirar aquela famosa foto no espelho do elevador, porque o que o Nassif colocou, é um deslumbramento, com perdão aí do caipira, é uma jequice sem tamanho, né, uma demonstração de completa inaptidão para o cargo, tanto do presidente como parte da primeira-dama, inclusive esboçando naquele cenário, que é um cenário que exige circunspecção. A gente está falando de um funeral, né? Não é só porque é um funeral de uma rainha, qualquer funeral exige aí um mínimo de circunspecção, ainda mais de uma chefe de Estado, né? Ainda mais com toda a cerimônia que existe em torno daquilo, né? E ali esboçando o sorrisinho de gente deslumbrada. Olha, foi uma situação absolutamente vexatória, mais um gasto de dinheiro público. E dinheiro público para fins próprios e sem o uso adequado dele. Né? Se fosse só o dinheiro público gastado na viagem, a gente poderia até questionar, enfim, de maneira lateral, mas, além disso, é realmente a piora da nossa imagem, é o vexame que é dado. E o outro vexame está sendo dado agora na ONU, nesse discurso surreal do presidente, né, em que ele diz que está tudo bem na Amazônia, né, em que ele resolve atacar o seu opositor, fazendo campanha da tribuna da ONU. Que diabo é isso, gente? De fazer campanha da tribuna da ONU. Ou seja, não temos um presidente, temos um bufão que ocupa a presidência circunstancialmente e que nos faz passar vergonha todos os dias, não só interna, como externamente. Aliás, Cláudio Couto, o Marcelo R. de Mello tem uma visão parecida. Ele diz: o cara vai no maior funeral da história do Reino Unido e junta os apoiadores para um comício. Mais uma amostra de como ele não tem ideia do que é ser chefe de Estado. Chateme diz: cloroquina demais causa esses delírios. O Carlos Almeida: teve um bolsonarista que mandou um cidadão inglês voltar para a Venezuela. Como é que é? E a Fabiana Rufnagel:
Pelo amor de Deus, Brasil, vamos acabar com essa loucura que se tornou o bolsonarismo. Vocês viram no velório da rainha hoje em Londres? Muito humilhante essa gente representando o nosso povo. A dúvida que eu tenho sempre nesse caso é que ganho tem isso, né? Porque mesmo entre os bolsonaristas, assim, não dá para aumentar o fanatismo mais. Quanto mais tosco é possível, você ganha. Não, o fanatismo, a ignorância já está no tal ponto que me parece difícil avançar nisso. Agora, eu queria já colocar um tema a partir disso, justamente sobre esse comportamento bolsonarista, que é o seguinte, né? Imaginemos aqui que o Bolsonaro perca essa eleição no primeiro turno, se não perder no primeiro turno, certamente perderá no segundo, dada a dinâmica, inclusive, eleitoral que tem no Brasil, e também a vantagem que o Lula tem hoje. Mesmo que o Lula não crave os 50% mais, ele vai chegar numa posição que dificilmente será modificada em 2022, e o próprio Bolsonaro é um exemplo em 2018. Teve 48 e tantos por cento, e mesmo o Haddad tendo subido no segundo turno, o Bolsonaro ainda venceu aquela eleição. Então, me parece essa eleição já dada, né, já, o jogo já está feito, mas a questão é que tamanho, se as pesquisas obviamente estiverem certas, corretas, né? Mas a questão é, dado esse cenário, você se acabar no primeiro turno, obviamente a raiva da base bolsonarista será maior, as ilusões, a dúvida, tentará colocar em questão, mas e ficará toda essa massa em grande medida abandonada a partir de 2023. Eu queria colocar algumas questões aqui, vou começar pelo Nassif, depois o Cláudio Couto também, se quiser comentar, interferir. O Bolsonaro, ele terá condições de estar nesse jogo ainda? Porque pensemos no caso do Trump nos Estados Unidos, também perdeu depois de um mandato, que é uma coisa rara, mas o Trump e o trumpismo existem, eles são uma força hoje majoritária no Partido Republicano, e ele está no jogo. O Bolsonaro terá condições de se manter no jogo, mesmo perdendo no primeiro turno? Tá. Deixa eu só fazer uma coisinha antes aqui, Sérgio. Uhum. E tem muito essa noção de que quem pôs o Bolsonaro na presidência foi o Sérgio Moro. Né? A Globo está fazendo, o Jornal Nacional está fazendo uma série sobre a Constituição brasileira, uma série fantástica. Até eles podiam ter aprendido com a série muito tempo atrás. Inclusive mostrando a Constituição como reconhecendo pela primeira vez direitos sociais, pereré. E um dos entrevistados é o Luiz Roberto Barroso, que falou que a prioridade número 1 do mundo tem que ser o combate à miséria, à extrema miséria e tudo. Só para relembrar aqui. Eu não posso compartilhar a tela aqui? Eu acho que aqui nesse sistema não, mas... Que pena. Eu ia compartilhar uma tela aqui, que é um artigo nosso aqui de 28 de dezembro de 2018. O título é Barroso, nova ordem que nasce em 2019 reflete integridade e patriotismo. Esse é um sujeito que achava que o novo iluminismo já vinha aí, o novo iluminismo, quanto mais se tirasse direito dos trabalhadores, melhor a economia iria, melhor para os trabalhadores. Né? O que eu vejo do bolsonarismo é o seguinte, você tem 2 tempos, você tem a derrota do Bolsonaro agora, que tira ele do poder, e você tem uma enxurrada de inquéritos que vem pela frente. Gente, nós estamos falando, o que está sendo levantado agora foram os malfeitos aí deles, baixo clero, vereadores, que são essas 51 casas aí com dinheiro vivo. Você imagina esses caras, o que fizeram no poder? Mas não foi nem arranhado. Onde um decreto do Bolsonaro, uma portaria do Bolsonaro, mexe com milhões de reais de interesses aí de diversos grupos. Eles devem ter acumulado uma baita fortuna no exterior. É evidente que vai haver uma fiscalização. Ali você tem hoje uma estrutura mundial aí como fizeram com o Pinochet. Então, digamos, a possibilidade desse desmascaramento final, eu acho que está dado aí com a prisão deles mesmo. E daí você tem vamos dividir o bolsonarismo em alguns grupos. Você tem os bolsonaristas raiz, que são barulhentos, são armados, mas não têm expressão de força política. E você tem 2 grupos que se aliaram ao Bolsonaro de uma forma muito
por oportunismo, mas sem gostar do que estão vendo. Aí, as Forças Armadas, que viraram uma corporação política, se é que deixaram de ser aí. E você tem os grandes empresários aí, que cercam o Bolsonaro, dentre alguns ruralistas também, que tem uma visão de oportunidade também. Eu nem digo mercado. Então, digamos, esse pessoal vai atrás de outras lideranças. É daí que eu tenho chamado a atenção lá no GGN para as tentativas, nem sei se vão ser bem-sucedidas, de duas figuras de fornecer uma ultradireita um pouco mais racional, se bem que a pessoa não é ignorante que nem o Bolsonaro, mas tão imprevisível quanto, que é o Ciro Gomes e o Aldo Rebelo. O Aldo, desde os tempos ele aproveitou os tempos de ministro da Dilma para cevar uma aproximação com ruralistas e com militares ali. E ele montou um negócio chamado Quinto Movimento, que é uma cópia do russo lá, o Dugin, o Alexander Dugin, onde eles defendem esse projeto do Brasil grande e tudo aí, um negócio autocrático, um negócio que vai ter, que tem força, só pode ser imposto embaixo de força, que não reconhece o movimento social. Quando se repara nos últimos tempos, ele já há mais tempo, mas o Ciro incorporando todo esse discurso desse grupo de ultradireita, que é a crítica às pautas identitárias, que é a crítica à proibição de mineração na Amazônia, procurando simpatizar com esse grupo. Esse grupo, a parte interessante é que são ultradireita, efetivamente, mas eles tentam montar um pacto, trazendo também os trabalhadores, para dar alguma consistência ao seu movimento. Né? Nem estou dizendo que vai ter dimensão, mas eu acho que a única coisa que explica essas maluquices do Ciro aí, o Ciro está totalmente esvaziado. Hoje à noite, no GGN, a gente vai ter um grupo de pedetistas aí manifestando apoio ao Lula, mas a única coisa que explica, porque o Ciro, se você se recorda, o Ciro é um grande ator à procura de uma narrativa. Ele sempre foi isso. Eu conheci o Ciro lá no governo Collor, ele atacando o Mário Covas porque impedia os dois maiores, mais ilustres tucanos, Fernando Henrique e Serra, de ir para o governo, para aquele ministério do Collor. Depois, no Plano Real, virou um defensor radical da apreciação cambial, como falasse contra a apreciação cambial, era inimigo da pátria. Depois, nas eleições de 2002, ele acolheu Marcos Lisboa como consultor econômico para cimentar um pacto com o Jorge Paulo Lema. Depois, ele ele vai buscar os desenvolvimentistas do Luiz Carlos Braça Pereira e monta o livro dele lá, que ele sai com o livrinho lá, mostrando que... E agora ele está percebendo que os ventos estão... O que vai sobrar para ele, com a esquerda ocupada já, congestionada, e o Aldo também. Você pega o Aldo, é a coisa mais ridícula. É o Aldo com um chapeuzinho de fazendeiro aí, que nem lembra o Reinaldo, quando começou esse movimento fascista aí, o Reinaldo, que usava um chapéu Panamá, e tudo quanto era manifestação, lançamento de livro, e os meninos iam de chapéu Panamá. Ou seja, você tem essa nova direita, nem sei se vão ser bem-sucedidos, mas você tem essa nova direita aí que quem vai tentar articular, para mim, vai ser o Aldo Rebelo e o Ciro Gomes. É isso, Cláudio. Agora, pensando no seguinte, você tem uma franja que é essa nova direita, mas você tem também a velha direita, né? Uhum. E aí, quem herda isso também? Queria que você comentasse. Olha, eu sinceramente não vejo muito herdeiro, né? Acho que os dois que o Nassif mencionou, o Aldo, Ciro, não tem calibre suficiente para ocupar esse espaço, né? Não que o Bolsonaro fosse, antes de chegar a esse ponto, uma figura de imenso calibre, mas há conjunturas e conjunturas, né? E aquela conjuntura em que o Bolsonaro consegue chegar a essa situação era muito mais favorável a ser ocupada por alguém como ele do que é a atual conjuntura. Então eu, sinceramente, vejo muito pouca possibilidade de haver um herdeiro claro.
a não ser que seja, eventualmente, algum dos filhos. Eu acho que uma lógica e familista, que já é muito predominante no governo e que pode, eventualmente, aparecer para esse movimento como alguma coisa que lhe dê continuidade, faz mais sentido do que, eventualmente, uma substituição, sobretudo de alguém percebido por muitos dos que hoje estão envolvidos, mobilizados em torno do Bolsonaro, como alguém estranho aos seus. É por isso que eu entendo que um filho, um membro da família, tem mais potencial para isso. A gente sabe que a figura que o Bolsonaro costuma enxergar como seu herdeiro para esse tipo de finalidade é o 03, né? O Bananinha, o Eduardo Bolsonaro. Não é nenhum dos outros dois, que tem outros papéis aí nessa articulação política familiar. A questão é saber se o Bolsonaro, eventualmente saindo de cena, vai sair de cena por quê? Porque ele vai fugir do país? Eu acho que essa é uma possibilidade. Né? Porque ele vai ser preso, como ele mesmo tem tanto medo? Eu acho que também é uma boa possibilidade, porque o grande cabedal de crimes que ele tem pode lhe inviabilizar politicamente, já que ele pode simplesmente ir para o chilindró. A questão é que os seus filhos também não estão muito fora disso, né? Também estão envolvidos em vários desses crimes, né? Como criação de gabinete de ódio, disseminação desenfreada de fake news, rachadinha, corrupção dentro do governo, né? Ou seja, conclamação a que gente armada vá às ruas para defender o presidente, que envolve diretamente o Eduardo Bolsonaro. A questão é saber se o chilindró vai ser um chilindró só para o Bolsonaro ou vai ser um chilindró familiar. Porque se for familiar, cria-se aí um problema em termos de continuidade para esse grupo. Mas eu, sinceramente, apostaria muito mais nesse grupo. Acho que os outros são aspirantes a ocupar esse espaço eventualmente, mas não creio que tenham muita capacidade de fazer isso, não. De qualquer forma, teremos essa mesma perspectiva, esse mesmo jogo, essa mesma divisão daqui para frente. Vamos lembrar também que isso tudo, o bolsonarismo também deságua na incapacidade, por exemplo, de derrotar o PT. O bolsonarismo é fruto de todo o ódio, de toda a mentira, de toda a fake news que foi construída antes do bolsonarismo. Né? O próprio comportamento da mídia, que a gente já falou aqui várias vezes, embora hoje vários deles sejam heróis da liberdade de imprensa, até ontem não eram, né? Mas teve o sistema político, teve o dinheiro. A perspectiva que eu coloco é o seguinte: o Lula está entrando e dizendo que não concorrerá a uma reeleição, terá 80 anos. E, de certa forma, me parece também que isso zera um pouco o jogo também à esquerda, ou eu estou enganado? Ou seja, se o Lula sair de cena, a ocupação também nesse campo de centro-esquerda estará vazio. Então, portanto, talvez abra a possibilidade para aqueles que sempre acreditaram numa possibilidade de alternância sem esse radicalismo, pensar que talvez pudesse reassentar. Minha dúvida é, com a perspectiva do Lula sair de cena em 4 anos, em 2026, não perderá também o radicalismo bolsonarista também não perderá espaço diante disso, porque ele não existe só também como uma força de organização de uma parte da sociedade que não aceita, que é não só antipetista, mas antilulista, mas ante tudo que esse conjunto que vai chegar ao poder ou vai retomar o poder agora representa. A minha dúvida o Lula com o Lula saindo de cena em breve e deixando um pouco o campo da esquerda aberto, isso também não enfraquece o bolsonarismo ou estou enganado, Nancy? Enfraquece a esquerda também, né? Eu acho que a ausência... O Lula sempre vai ser o guru lá, que o pessoal vai pedir a bênção lá depois que sair do governo, né? Mas o Lula é algo diferenciado aí, apesar dos colegas pretenderem tratá-lo como uma pessoa subnormal, né? Quando eu vejo a empáfia de alguns colunistas analisando o Lula, como se o Lula fosse aquele cara que bebe. A dimensão política do Lula é única, né? Então, digamos, como que vai se dar a substituição? Ele pensava lá atrás, né? Quando ele tentou trazer o Eduardo Campos ali, a própria Dilma ali, ele tenta colocar a Dilma como quem que será o sucessor do Lula? Por outro lado, você tem aí esse público bolsonarista de hoje, que é um público órfão de política, sempre foi órfão de política. Aquele cara lá do interior
Eu sempre brinco que você pegar em termos de patriotismo, vamos pegar o patriotismo como um fator de mobilização. Você tem dois grupos que são patriotas. Quando você pega o pessoal de favela, movimentos sociais, os músicos, quando você pega os sambistas, a maneira como eles cantam o Brasil, cantam, nem parece que são os deserdados do país. E o segundo são esses interioranos aí, esses interioranos que têm uma capacidade, tem um poder local lá, um poder local pequeno, aquele pequeno poder local, e que ambos os grupos jamais participaram da democracia e das políticas públicas. No governo Lula, esses movimentos ganharam espaço, mas não participaram da formulação de políticas. E esse interior, eu lembro quando veio lá o Plano Real e tudo, que pegou uma mania de tudo quanto era lugar, era só estrangeirismo e tudo. E me chamava a atenção, cada vez que ia dar palestra no interior, começava com o hino nacional. Esse pessoal, esse sentimento patriota, a esquerda não conseguiu entender lá atrás. Tanto que deixou esse pessoal disponível, primeiro para as igrejas, né, pentecostais, aí, com esse negócio aí do sucesso pessoal, e depois com o bolsonarismo. Então, esse pessoal vai continuar por aí. E como é que vai ser? Quem que vai substituir o Lula? Quer dizer, o fato de não ter Lula de um lado enfraquece o bolsonarismo, mas não tira de cena, digamos, esse pessoal que se articulou no interior. A minha região lá, rapaz, é um horror. O sul de Minas ali, pega a parte de São Paulo. É impressionante. Tem um restaurante de um cara que eu conheço desde a adolescência lá, ele coloca de ponta cabeça o pessoal que ele é contra. Os visitantes lá. Mó grosseria. Você tá de ponta cabeça? Estava de ponta cabeça, daí eu cheguei e falei, pô, Araújo, mas eu... Até você, né? Eu estou aqui desde tanto, mas eu não tenho culpa. Eu falei, olha, se eu voltar aqui e tiver de ponta cabeça, eu não frequento mais esse restaurante. Daí uma amiga minha me liga e falou, eu cheguei lá no restaurante, estava de ponta cabeça. Daí eu fui cobrar do Araújo, ele disse que você virou comunista. Então a cabeça desse pessoal é a cabeça de jirico. Daí eu não amei uma. Eu fui com esposa, fui com filha, fui com neta, como se fosse para almoçar lá. Né? Daí ele ficou todo meio sem graça, daí nós fomos lá, pegamos o retrato e levamos embora também. Então, essa cabeça do interior, ficando órfão do Bolsonaro, está disponível. Está disponível. É um conservadorismo. É interessante que, quando você pega a direita brasileira, ela nunca conseguiu expressar, digamos, esses princípios aí, morais e tudo, dessa direita tosca, né? Então, é um pessoal que vai estar disponível para aventureiros. Aí tem que levar em conta o poder de aglutinação dos neopentecostais também, né? Mas, olha, isso aí daria umas 3 teses aí para o Cláudio Couto orientar lá, porque eu também. Eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio Couto, só antes, rapidamente, 2 comentários. Primeiro, que isso não é só no sul de Minas, eu sou do outro extremo, sou de Valadares, quase Bahia, e é o mesmo fenômeno, né? Então, Minas Gerais, o interior de Minas está tomado por isso. Lembrando também que tem uma peculiaridade dessa extrema-direita brasileira, que na verdade, no fundo não tem um patriotismo, um projeto nacional, porque mesmo quando a gente pensa no Trump, o Trump, errado, certo? Ele tinha um discurso ali para uma fração da sociedade americana que foi deixada para trás na globalização e que culpam, né, a elite de Nova York, o Wall Street, pelo que eles sofreram. E ele tinha uma política mesmo de fechar mercado, criar barreira, romper com o multilateralismo, os Estados Unidos exercendo o seu poder imperial. E na Europa também, a extrema-direita também tem o mesmo discurso anti-União Europeia, né, querendo retomar sua autonomia. Tem um quê ali de um projeto nacional, que aqui não, aqui é o nacional entreguismo, né, que é a privatização. Você fala 1 trilhão de privatização, ali tudo é uma invenção, dolarização, abertura de mercados desenfreada, é o fim de qualquer base, assim, é um negócio que só sustenta no ódio. Eu vou até perguntar para o Cláudio Couto, deixa eu só ler 2 comentários rapidamente aqui do CGN. A Marta Hameister. Nas apurações dos crimes de corrupção, não dá para poupar as mulheres. Michele, Damares, Zambelli, Kisses precisam ser investigadas até o fim. E o Anderson Sonoda. Primeira possibilidade, o Bolsonaro vai fugir.
acha que vai aguentar a cadeia. E aí eu pergunto, Cláudio Couto, Uhum. a gente pode falar em bolsonarismo como um fenômeno? Quer dizer, o lulismo é claro, existe o lulismo, isso não entendo, mas o bolsonarismo é um fenômeno assim, o Bolsonaro é uma figura transitória dessa consolidação do que a gente pode chamar de extrema-direita. Eu acho que tem as duas coisas, viu, Sérgio? Eu acho que tem, sim, essa extrema-direita que não está aí por acaso. Eu creio que ela tem raízes muito profundas na sociedade brasileira, na forma como muita gente na sociedade brasileira enxerga o mundo, né, como percebe as coisas. Né? Só que o Bolsonaro, digamos, chegou num lugar que estava preparado para ele. É justamente esse o ponto. Essas pessoas vão continuar aí, elas não vão sumir é, com o sumiço eventual do Bolsonaro. A questão é, ele consegue, né, pela sua capacidade aí de aglutinar essas pessoas, por um carisma que para esse público ele tem, pode não ter para outros, que o rechaçam veementemente, mas para esse público ele opera como líder carismático. Ele consegue não só aglutinar, mas consegue organizar esse movimento, né, ou permitir que esse movimento se organize em torno dele. Eu diria que há um movimento que a gente pode chamar hoje de bolsonarismo, porque justamente se estrutura em torno da liderança do Bolsonaro, né, em torno do governo dele hoje, né, primeiro da candidatura, e aí foi crescendo, foi ganhando corpo em torno do governo. Eu acho que isso vai permanecer? Vai. Agora, sem o Bolsonaro, como é que ficam esses caras? Não sei. Eles teriam que ter alguém capaz de substituir. Por isso que, quando eu fiz o primeiro comentário, ali comentando um pouco as questões que também o Nassif apontou, eu mencionei que me parece difícil que esse movimento continue sem alguém que tenha a legitimidade perante esses seguidores, perante essa turba bolsonarista, para ser visto como aquele que pode lhes conduzir. Por isso que acho que os filhos podem ter esse papel. Não vai ser o Ciro Nogueira, né? Não vai ser o Valdemar Costa Neto, né? Não vão ser muitos desses aí. Esses aí estão ali, esses sim, né? Estão ali circunstancialmente, mas não vejo muitos outros. Talvez alguns desses bolsonaristas raiz, mais eloquentes, mas quem seriam? A Carla Zambelli? Né? Tem tanto machismo no meio desse negócio que eu não sei o quanto eles seriam capazes de ter, numa figura como a Carla Zambelli, uma liderança que aglutinasse o movimento como um todo. Ela pode ser ali um peão nesse movimento, pode operar como parte dele, mas para aglutinar num movimento com essas características, eu acho menos provável. Estou dizendo que é impossível, mas me parece muito menos provável. Só fazer uma observação aí, Sérgio, em relação também ao início do governo Lula. Ontem ele convidou o Meirelles. Meirelles a gente conhece de vários carnavais aí, né? Ele convidou o Meirelles. Hoje o valor diz que o dólar caiu e o mercado garante que se o Meirelles entrar, o Lula está eleito. Com coisa que coisa que o mercado tivesse peso eleitoral. O mercado tem peso eleitoral entre os repórteres de economia. É isso. Mas eu acho que tem dois Lulas aí. Quando você pega o Lula presidente, você tem dois Lulas muito distintos. Você tem o Lula que entra em 2002, seguindo o modelo do Plano Real. Câmbio baixo, juros altos, perdeu uma enorme oportunidade ali quando ele pega o câmbio, o dólar muito desvalorizado por conta de erros aí do Armínio Fraga e por conta também de uma crise aí das montadoras americanas lá. Se ele tivesse mantido, digamos, o câmbio naquela situação, o crescimento seria outro lá. Mas o negócio da inflação, mercado, mídia, tudo, ele permitiu uma baita apreciação e jogou o tripé virtuoso. Aliás, o Serra é um cara tão primário que o orgulho do Serra é falar, eu que batizei de tripé virtuoso. Aquele negócio de ajuste fiscal, câmbio e juros. Né? E você tem o Lula de 2008. Em 2008, quando baixa na Terra, de vez em quando baixa na Terra um santo protetor brasileiro, que é o senhor Crise. Quando o senhor Crise baixou na Terra em 2008, você tem um outro Lula. É um Lula que sai atrás de soluções pragmáticas aí para a economia, junta Banco do Brasil, BNDES, o pessoal do planejamento, a própria Dilma teve um papel relevante e sai resolvendo problemas. Ele vira o grande personagem mundial, efetivamente, atuando lá fora, atuando aqui dentro. Nesse mesmo período, final de 2008, eu lembro, a BIMAC, você tinha 50% de cancelamento nas encomendas da BIMAC.
e o Meirelles aumentando a taxa de juros, dizendo que a economia estava robusta. Então, o grande receio que tem é o seguinte: qual o Lula que virá após as eleições? O de 2002, que vai ser ortodoxo até a raiz, esperando a economia acalmar para depois começar a atuar, ou pragmático, 2008? Você apostaria em qual? Hã? Você aposta em qual? Eu acho que ele vai ter bom senso de ser... Meu receio, uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que eu acho, né? Eu acho que ele vai concentrar nesse negócio do ataque à pobreza e tudo, vai dar prioridade ao ataque à pobreza, mas eu tenho a impressão, tenho receio, tenho pesadelos noturnos aqui, achando que ele vai ser ortodoxo na economia, no momento que você não tem espaço para isso. Não sei. Os discursos dele, outro dia ele foi, acho que foi com o William Vac, o William falando, lei do teto, e peraré, ele foi muito enfático. Ele falou, não, tem que ter lei do emprego, porque sem emprego você não tem crescimento, sem crescimento você não tem receita. Eu tenho uma esperança que o Lula de 2008 assuma a presidência, né? Porque se assumiu de 2002, você vai ter um racha aí e muitas forças expressivas hoje que dão apoio a ele, né? Eu tenho muita esperança que o de 2008 surja, porque ele aprendeu. O Lula é um cara que aprende. E ele viu a diferença de 2008 para 2008, no meio daquela crise danada lá, o Brasil foi o país que melhor saiu. O de 2002, aquela crise que deu lá, cambial e tudo lá, a economia rastejou até ver a questão do boom das commodities. Não adianta dizer que foi o boom das commodities que garantiu o sucesso do Lula também, não. O que garantiu o sucesso do Lula lá foi um aumento do salário mínimo, aí foi a questão da previdência e tudo, né? Eu tenho muita esperança de que o de 2008 tenha aprendido e não saia da cabeça do Lula. Dizer que aquele boom das commodities acabou ajudando o Lula a tomar as decisões, certas decisões, e aqui, mas na verdade é o seguinte: as decisões que foram tomadas naquele governo que justificam também por como você aproveitou aquele momento, porque se fosse um governo tucano, talvez você não tivesse surfado naquela onda para um benefício maior da sociedade, como foi naquele momento. Você teria outra O maior discurso do Lula eu ouvi num dos eventos da Carta Capital, que ele virava e falava: Zurita, você nunca vendeu tanto, né? Você lembra disso? Sim, claro. Por que você está vendendo tanto assim? Porque na outra ponta tem salário mínimo, tem previdência. Eu lembro de uma pesquisa que saiu do IPEA mostrando que 55% dos lares que tinham aposentados ou pensionistas, eles eram arrimo de família. Ou seja, o impacto que isso teve para as crianças, para a saúde, para a educação, para a segurança, foi brutal. Fora as universidades e institutos federais aí que ajudaram a revitalizar o Nordeste e tudo mais, né? Eu espero que o 2008 esteja vivo aí. Eu quero ouvir o Cláudio Couto sobre isso também, mas deixa eu também só fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte: o Lula terá, e o governo Lula terá não só a licença, mas o dever moral de combater imediatamente a questão da fome, da pobreza, da insegurança alimentar. Isso lhe abre caminho para isso. Voltando ao seu ponto na CIF de 2002, o Lula tinha não só licença, mas como dever moral, por exemplo, de fazer uma intervenção na área de energia, depois do racionamento, do apagão do Fernando Henrique, mas ele fez um arrego, ele fez um acerto que, no fim, manteve o setor energético brasileiro na situação que ainda continua, e que agora é piorada com a privatização da Eletrobras, que é outro ponto que você vai resolver. Então, espera que diante dessa possibilidade, ou seja, não tem justificativa, todo mundo irá entender se ele fizer uma gestão para tentar combater essas coisas de início. Obviamente, você precisa sempre buscar um equilíbrio, uma justificativa do ponto de vista fiscal, né? Ser claro, transparente, de acordo com suas políticas, mas realmente, se ele repetir 2002 diante da situação que ele vai herdar, será um erro assim, que talvez custe aí de vez um futuro da própria manutenção do PT ou de um projeto progressista no poder. Mas você, Cláudio Couto, o que você espera aí? A gente já está discutindo aqui
de forma um pouco precipitada sobre o que será o governo Lula. As eleições ainda não chegaram, sempre vale a máxima, o jogo só acaba quando termina, mas o que você espera? Você acha que o Lula será mais assertivo, será cuidadoso? Né? Eu acho que ele será cuidadoso. E acho que ele vai ser muito parecido, talvez, com o Lula pós-crise de 2008. É aí que eu apostaria, porque eu entendo que as circunstâncias, de alguma maneira, elas têm muito a ver com isso. Né? E mais, né? Mudou até a percepção de muito economista do mainstream a respeito do que deve ou não ser feito. Né? Se a gente olhar o que ocorreu nos Estados Unidos, o que tem ocorrido em vários outros países do mundo, por exemplo, por causa da pandemia, tem mudado a percepção desses economistas mainstream a respeito do que deve ser a política econômica adequada. Claro que você tem lá os fundamentalistas de livre mercado e de ajuste fiscal, custe o que custar, mas eles são alguns, né? Não são todos esses economistas. Então, eu apostaria no Lula muito mais parecido que o 2008. Também acho que não vai ser nada parecido, e ele já deu vários sinais disso, com a política econômica que depois foi adotada durante o governo Dilma. Isso, entendo que ele já rechaçou muito claramente em seguidas declarações. Mas também não acho que vai ser aquele Lula ultraliberal, porque não está pedindo isso. Aliás, sequer se está imaginando que essa deveria ser a política adotada por ele, por parte até de segmentos do mercado. Né? Vai fazer um ajuste fiscal maior do que os anteriores, né? Que foi o que ele fez quando ele assumiu na sequência do Fernando Henrique. Né? Elevou o superávit primário, né? O Nassif estava lembrando aí, teve ali o torniquete de juros, com todas as consequências que a gente sabe que teve, mas o contexto era completamente outro. Você podia até entender porque ele adotou esse tipo de situação naquele momento. Estava comprando confiança. Né? Não que ele, vamos dizer, como ele mesmo tem reiterado, o Lula já é conhecido, as pessoas já sabem por onde ele deve caminhar. Ele já não precisa comprar confiança como comprava lá, ele precisa tomar providências, o que é muito diferente, o que tem consequências muito distintas. Então, eu apostaria no Lula, se a gente tiver que encontrar algo parecido, claro que a situação é diferente, as soluções têm que ser diferentes também, mas eu apostaria com o Lula mais parecido com o Lula a partir da crise de 2008 do que com o Lula de 2002 ou do que foi o governo Dilma a partir de 2010. Deixa eu ver. Não, diga, Nassim. Um pequeno comentário que tem me surpreendido muito aí, a linha recente do Jornal Nacional. Essa série sobre Constituição que eles estão fazendo aí, ontem tinha um discurso, aquele discurso memorável do Ulisses, que o centro de toda a economia é o povo, a Globo enfatizando a importância dos avanços sociais, e conseguimos um milagre. Milagre não, porque o cara ele vai pela moda, mas é um jeito muito interessante, porque ele só fala aquilo que vai da moda, que é o Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso fez um discurso dizendo que a prioridade do mundo hoje em dia é o combate à miséria extrema, é tudo. O sujeito que atacou a Previdência, defendeu a reforma trabalhista, defendeu tudo. Então, eu acho que começa a haver uma mudança aí na maneira como a opinião pública midiática, que é a que tem influência, digamos, nos centros aí, está começando a tratar essa questão das políticas públicas e do centro das políticas públicas. Ainda tem o jornalismo financeiro, ainda que é um horror. Né? Outro dia estava uma colega entristecida, porque no tempo do Lula, o BNDES cobrava muito baixo pelos seus financiamentos e, com isso, inviabilizava os negócios do mercado. Como se o objetivo final fosse os negócios do mercado e não o investimento. Né? Mas eu tenho a impressão que o Brasil é muito lento. O Brasil, digamos, eu estou falando genericamente, opinião pública, é muito ignorante. Essa opinião pública midiática é de um primarismo. Você pega os grandes jornalistas que tem aí, o papel do grande jornalista é questionar verdades, buscar. Aqui não. Aqui repete dos pequenos jornalistas, que nem Boris, aos grandes jornalistas, que nem o William Vac, é só repetir bordão. Não, lei do teto, já acabou a lei do teto, o Brasil acaba. Mas eu tenho a impressão que está havendo um ajornamento, e o Jornal Nacional está percebendo que a única maneira de consolidar novamente a sua imagem é buscar essas novas bandeiras. Porque no resto ele perdeu. No discurso de ódio ele perdeu para as redes sociais, ele está mal com a direita, está mal com a esquerda,
E ele é um bom sinal, porque é o veículo de maior alcance aí da imprensa brasileira, né? Então, eu tenho a impressão que essa questão da solidariedade em torno da... Eu acho que vai ter 2 pontos que o Lula vai abordar bem, e que não implica ainda em definir políticas econômicas, a política macroeconômica. Um é, obviamente, o combate à pobreza e tudo, e o outro é o aprofundamento da democracia. Que esse é um ponto relevante que o Couto tem muito mais condição de falar. A gente está falando aqui, você teve o que está acontecendo no mundo é uma crise da democracia ocidental, é uma crise. Não adianta falar de... muita gente tem receio de criticar a democracia e parecer que está defendendo o autoritarismo, mas essa democracia tem que mudar. E a forma de mudança é um aprofundamento da democracia. O Lula tem repetido aí, as conferências nacionais. Quando você pega esse pessoal aí, que eu falo aí, os interioranos aí, os favelados e tudo, eles são afetados por políticas econômicas que atendem exclusivamente os interesses da Faria Lima. Então, eu acho que o Lula, o que ele vai fazer aí, vai ser essa reconstrução. Para as políticas setoriais, eu acho que ele vai chamar para a indústria, vai pegar a BDI, que foi uma boa ideia, que a Dilma se fechou demais também, né? Que a Dilma não aproveitou. Para pequena agricultura, vai pegar o MST para ajudar a formular, para a grande agricultura, vai trazer os ruralistas. Eu acho que vai ter esse pacto com estados aí, eu acho que tem que envolver municípios também, que o instrumento ideal são as conferências mesmo, né? Nacionais. Eu acho que é por aí que vai se dar esse grande pacto de salvação nacional aí, sabe? Nassif, eu torço, oxalá que você esteja certo, porque vamos lembrar também que parte do trabalho de destruição foi feita, inclusive com uma participação, vamos dizer assim, majoritária e bem engajada da mídia, dessa chamada mídia profissional, foi inclusive questionar todos os instrumentos de política pública, de inclusão e de participação popular. Tudo era transformado em algum tipo de escândalo, ou de possibilidade de escândalo. Quer dizer, você questionou... O assistencialismo, né? Não só assistencialismo. Isso no começo, assim, né? No começo se falava em assistencialismo, tudo era assistencialismo. Os comitês, as comissões, tudo que tinha participação social começou a ser visto como uma espécie de exercício de lobby. Está falando da participação dentro do governo. E o Bolsonaro desmanchou tudo agora, né? Desmanchou tudo. E as pessoas estão vendo agora como isso... Quer dizer, até a ideia de planejamento no Brasil, vamos lembrar, quando se tentou reconstruir os mecanismos de planejamento em vários setores, também todos questionados. A burocratização, é mais Estado. E deu no que deu, a destruição que deixa o Estado brasileiro muito mais à mercê da facção criminosa. Nós viramos... O Estado brasileiro hoje é dominado pela milícia. Agora, tem um caso curioso aí que aconteceu comigo até. Quando termina esse governo Lula, com aqueles esquemas de participação, as conferências nacionais foi a coisa mais bonita que eu já vi em termos de política. Você pega a educação. Você tem essas ONGs ligadas aí às empresas que acham que tem que medir desempenho de professor. Tem os sindicatos que acham que tem que dar condições ao professor. Daí põe para discutir. Qual que é a conclusão final? O professor tem que ser bem remunerado, tem que ter condições de trabalho, e, dadas essas condições, seu trabalho tem que ser medido, ele tem que ser cobrado. Então, nós tivemos inovação. A conferência de inovação, você tinha as federações de indústrias, centrais sindicais, grandes empresas. Foi um negócio realmente extraordinário. Eu lembro, quando você olhava, depois, termina o governo Lula, você olhava São Paulo, olhava outros estados, a diferença de nível entre um modo de governar e outro era chocante. Era o Brasil do século XXI e o Brasil do século XIX. Daí, quando chega a Dilma, ela fecha. Aí eu escrevi um artigo falando, gente, mas quando parecia que o Brasil tinha encontrado um modo moderno de governar, aí aquele... como é que chama? Aquele de Curitiba lá, que é o guru do Álvaro Dias. Álvaro Dias, não? Não, do PT, é o melhor. Paulo Bernardo, não? Não. Falando de gente fina. É o melhor do PT lá. Tá falando. Eu vou lembrar o nome dele. É um cara fantástico. Ele me chamou em Brasília e mostrou aquele decreto dos conselhos. Eu falei, meu Deus do céu, isso é tudo que a gente estava pedindo aqui, ué. O que ele propunha ali? Fazer um site
Porque a força da parte social não está nos ministérios sociais. Porque eles não têm força, não têm recurso. O Lula transformou em ministério para ter status para conversar com os ministérios fortes. Então, os ministérios fortes é que tinham que seguir, em relação às questões de direitos e tudo, os princípios dos ministérios sociais. E ele propõe fazer um grande portal com todas as conclusões das conferências nacionais e fazer a cobrança. Eu falei, rapaz, mas isso é tudo que a gente estava pedindo. Ele até foi irônico. Ele falou, serei eternamente grato a você. Eu falei, por quê? Porque a Dilma estava muito receosa, mas as suas críticas ajudaram. Daí a Dilma solta os decretos e a imprensa, essa imprensa imbecil, começa a dizer que era venezuelização, que era cubanização, que era... E daí ela recua. Ou seja, você pega a BDI tinha um modelo fantástico. Como que era o modelo da BDI? Você pega os principais setores da economia, faziam os conselhos deles lá, e cada qual definia quais que eram os pontos centrais de inovação tecnológica. E a FINEP junto. Então, digamos, a FINEP iria financiar as pesquisas que surgissem a partir desse consenso. Nunca teve uma reunião. O conselhão, para voltar a ter reunião, olha... O conselhão chegou a ficar um bom tempo, inclusive, sem direção, né? Sem direção. Não tinha ninguém responsável por ele. Quando voltou a reunião, teve uma reunião só. Eu fui lá assistir e o pessoal saiu mais animado com a Dilma. Que ela ouviu e tudo aí, mas não teve segunda reunião. É que a Dilma, acho que ela tinha um perfil que também era um perfil de demasiada concentração de decisões nas mãos dela, sim, né, sim. em torno dela. E aí qualquer tipo de mecanismo mais participativo significa delegação, significa que você está transferindo a decisão para outros. Né? E ela tinha muita dificuldade de trabalhar com isso. Não só, veja, em relação aos mecanismos de participação, que ela até poderia ser, talvez, filosoficamente favorável, mas na prática, né, na hora de exercer o governo, ela tinha muita dificuldade de lidar com isso. Né? E aí, claro, né, e acabava estrangulando. Isso aí tudo perdeu tração. Embora institucionalmente muitos desses mecanismos tenham continuado. Né? Eles foram ser descontinuados agora, com o governo Bolsonaro. Aí o tratoraço para cima deles. Mas pelo menos eles estavam ali mantidos, ainda que menos prestigiados. E teve uma grande dor de cabeça no governo dela, que foi aquele Plano Nacional de Direitos Humanos, né, de uma conferência, que era pura e simplesmente um grande cabedal de propostas, né? Nada daquilo era política pública já decidida para ser implementada no dia seguinte, mas aquilo foi tomado como se fosse... Esse caso foi um dos mais gritantes. Não, vamos transformar o Brasil na Venezuela. É uma besteira. Podia até ter propostas ali descabidas, tal, mas isso ia se resolver no processo depois decisório final. Né? Era simplesmente uma grande compilação de um monte de propostas que havia ali. Né? Agora, ela, talvez até por conta disso, por conta do seu estilo centralizador, foi ficando receosa de seguir adiante com esse tipo de coisa. Agora, você vê, né, o melhor plano industrial que eu já vi até hoje foi aquele programa de desenvolvimento produtivo para a indústria farmacêutica montado pelo pessoal da Fiocruz, que aproveitava o poder de compra do SUS, transferência de tecnologia e tudo. Ali foi uma coisa fantástica, porque, inclusive, teve um seminário no BNDES para pegar o que é o PIB da saúde. Ele teve um monte de desdobramento, além da transferência de tecnologia. A única coisa que a imprensa bateu naquele período foi a Labogen, que era um laboratório que o Youssef tinha alguma participação e que certamente não passaria nos crivos do programa, porque os laboratórios candidatos lá teriam que passar pelo crivo aí do laboratório da Marinha, da Aeronáutica, do Butantan, Os jornais só falavam na Labogen como se fosse uma... Enquanto isso, você pega todos os bicheiros que montaram os genéricos com Serra que nunca foram incomodados. Vocês são infiéis, então, portanto, nesse momento, na busca de redenção da alma de vocês, eu vou ler uma mensagem aqui da Ana Tita. Bolsonaro é insubstituível. Claro. Deus o enviou para ajudar na redenção da humanidade, com a aliança da terra. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ele é humorista ou isso aí ela acredita mesmo? Não, imagino que acredita. Eu tenho uma tia muito querida lá em Poços de Caldas que descobriu o Facebook, daí fui me associar a ela lá, e ela tinha uma mensagem, ela falava: o anjo já disse que ia descer um Messias
chamado Jair, ia salvar o Brasil. Eu falei, ai, meu saco, não vou brigar com a minha tia, não. Passou um tempo, ela mudou o discurso. Ela falou, a Bíblia já dizia que viriam demônios fantasiados de anjos, e foi antes da pegar Covid. Então ela se redimiu, é isso, Nassif? Totalmente. Minha tia querida se redimiu. Nassif, tem uma pergunta aqui, se a gente, obviamente, puder responder rapidamente, você e o Cláudio Couto, perguntam aqui sobre, voltando à mídia, quando a gente estava falando dessa questão dos meios de comunicação, perguntando, será possível discutir uma regulação da mídia? Como encaminhar isso? Eu diria, só vou me adiantar aqui rapidamente, que a coisa se tornou muito mais complexa do que era há 10 anos, há 20 Verdade. anos. Mas, Nassif, faz sentido ainda falar sobre essa questão? Faz sentido em algumas... Quer dizer, hoje você tem, digamos, os grandes problemas que nós temos hoje aí estão nas big techs, né? Você pega, por exemplo, a Jovem Pan, que virou a maior emissora do país graças ao YouTube, daí uma denúncia fez com que o YouTube mudasse as regras e caiu pela metade da audiência. Você pegar os sites aí, fazer um contraponto à mídia, mudança nos algoritmos do Google, aí derrubaram o faturamento lá embaixo. Então, é um jogo muito mais complexo, porque você tem um poder supranacional que tem que ser regulado aí, sabe? Agora, a mídia... A questão da mídia é o seguinte, você tem as regras de cartelização. Quando você fala, a mídia não é cartelizada porque a Globo não é dona das emissoras que compõem a Rede Globo. Não é dona, mas ela dá a mesma ordem. A mesma linha editorial que sai do Jardim Botânico espalha por todo o país. E mais que isso é monopólio. Mais que isso, você tem o cartel, porque naquele período o que a Globo fazia era repetido pela Bandeirantes, era repetido pela Folha, era repetido pelo Estado, né? Então, e quando você pega a concessão pública, é o insumo mais precioso que tem, que é a opinião pública. Então, hoje em dia, você pega o CAD é uma vergonha. Aquele cara do CAD é um que vai ele pegar Petrobras e obrigar a Petrobras a vender refinarias para impor competição, que nunca impõe, cada refinaria é monopólio no seu lugar lá, e a opinião pública. Então, nesse período todo, a Globo está pagando um preço caro. Quando você pega, por exemplo, as novelas da Globo, elas refletem um padrão moral do Leblon, ou do Rio de Janeiro. Esse padrão moral se espalha por todo o país, pelo interior, pelos grotões, provocando uma baita resistência que foi aproveitada pelo bolsonarismo. Os regionalismos foram por água abaixo. Então, o direito de resposta, se pega essa discussão econômica, é uma baita discussão mundial que o Cláudio já comentou, que no Brasil é discurso único. Então, eu acho que você tem que ter uma regra aí para as emissoras, rádio e televisão, permitindo a pluralidade. Não é controle de opinião, mas tem que permitir a pluralidade. Mais competição, Nassif? Mas não só, né? Não, eu acho que em cada veículo... Eu vou dar um exemplo de casa aqui, se a patroa permitir. A Eugênia, anos atrás, entrou contra a Record por ataque às religiões afro. E conseguiu uma condenação em primeira instância que a Record teria que passar no seu canal principal um programa de 1 hora feito pelas religiões afro. Foi acusada aí de ser contra... Ela e a juíza aí apanharam de todo lado, aí, as tesourinhas tocadas contra a liberdade de expressão e tudo. Isso foi enrolado pela justiça por quase 20 anos aí, e no fim foi feito um acordo para passar na Record News, que não tinha nada a ver. Então, digamos, esse tipo de medida que ela tomou, que na época virou essa reação, o judiciário vai ter que entender. Se nós estamos falando na mídia como representante da opinião pública, não pode ter cartel no mercado de opinião, muito menos no mercado de opinião. Então, eu acho que um dos pontos, eu acho que deveria ser, primeiro, fortalecer a produção regional. Ou seja, cada estado em que a Globo tiver lá o seu afiliado, lá tem que ter uma parte de produção regional. E ter o direito de resposta, não apenas para ataques aí, difamatórios, mas para as questões essenciais. Para as questões essenciais. Você não pode discutir uma coisa que muda o destino do país, que é política econômica, e só tem um lado.
Não pode um negócio desse. Você vai discutir Eletrobras, só tem um lado, só tem o interesse lá do G3 e tudo, né? Então, acho que, de alguma maneira, o Congresso vai ter que entrar nisso. Acho que não é papel do Executivo, mas o problema do Congresso é que, quando você pega esse Congresso atrasado que nós temos, ele é fruto do modelo de radiodifusão que foi implantado no país. Agora, Nassif, qual que foi a história da Jovem Pan que você falou no começo? Que ela perdeu a condição de maior emissora do país? A Jovem Pan, ela estava explodindo, aí ganhando, graças ao impulso que ela recebia do Google. Além dela poder fazer uma propaganda adicional ao Google lá, o Google impulsionava ela. Ah, sim, é verdade. Qualquer pesquisa dava nela, e mesmo quem assistia outro vídeo era jogado para a Jovem Pan, né? Isso. Daí saiu um estudo no Rio de Janeiro, não lembro qual é o instituto, mostrando essa preferência do Google. O Google mudou rapidamente a linha, e daí a Jovem Pan teve uma queda de 50% na audiência. Mas ainda quando você pega um determinado horário, vamos supor, meio-dia, se você pegar agora meio-dia a 1 da tarde, se você vai olhar, a Jovem Pan tem 57 mil assistindo ao mesmo tempo, o segundo tem 17 mil. Eu acho que ainda funciona um pouco. Esse é o grande problema, que obviamente terá que ser enfrentado. Não é uma questão. O grande problema é que não é uma questão nacional. Agir nacionalmente não vai resolver. Tem que ter um grande acordo mundial para resolver esse domínio das big techs, que, além de tudo, são juízes e jogadores do mesmo jogo. Exato. Então, essa é a questão. Agora, Cláudio Couto, para você, essa questão de... Primeiro, você acha que a mídia, já que a mídia está sempre cobrando aí a autocrítica, você acha que a mídia aprendeu algo nesse... A gente aqui caminhar para o final. Aprendeu algo nesse período? Pelo que a gente tem visto de mudança de posicionamento, né, eu acredito que uma boa parte da mídia aprendeu, sim. Né? Acho que, enfim, a Globo talvez seja o caso mais exemplar disso. Né? Daqui a pouco a gente vai ler um artigo do Merval Pereira defendendo o Lula no primeiro turno. Né? É um processo paulatino, mas a coisa tem caminhado nessa direção. E me parece que tem caminhado porque se deram conta, muitos, claro que não todos, mas do estrago que um governo de extrema-direita provoca. Que a normalização que fizeram do Bolsonaro lá em 2018 foi um equívoco. Normalizando o anormal, estavam normalizando um extremista, né? Como se ele fosse um político como qualquer outro, como se fosse simplesmente um político da direita tradicional. Mas nunca foi, não é e nunca será. Esse é o ponto, porque não tem também possibilidade de mudança no Bolsonaro. Né? De vez em quando, o presidente agora vai se moderar. Ele deve ter, parece um pouco aquela história do indivíduo que falava que era fácil parar de fumar, que ele mesmo já tinha parado 8 vezes. Né? Era um pouco isso, né? O Bolsonaro se modera de novo, depois se modera mais uma vez, e na realidade volta sempre a ser o mesmo. Isso eu acho que foi ensinando, né, para grande parte da grande mídia, e que agora começa a ter uma postura mais crítica, uma postura que escrutina mais e que percebe o seguinte: mesmo que um adversário das minhas posições vença a eleição, se ele estiver no campo democrático, no campo da civilidade e da normalidade, isso é parte do jogo. Não posso fazer o que fiz no passado. Espero que isso sirva também no sentido positivo, ou seja, que passado o bolsonarismo não se retomem as velhas práticas, né, de excessos, das velhas práticas de caricaturizar os adversários, né, de produzir uma estigmatização. Mas acho que a gente vai ter que esperar o próximo capítulo para ver se isso é verdade mesmo, né? Porque enquanto esse governo não acabar e um novo governo tomar posse, a gente vê como é que esse novo governo... Claro, não quer dizer que ele não tem que ser escrutinado, né? Tem que ser escrutinado, todo governo tem que ser escrutinado, mas uma coisa é ser escrutinado, outra coisa é ser estigmatizado, é ser caricaturizado, né? Você produzir, na realidade, uma distorção daquilo que os fatos realmente são. E que leva a esse estado de coisas. Né? E depois você ser crítico só com uma parte. Porque exato. Toda a crítica que você teve com o governo, você foi totalmente a crítica em relação à Lava Jato. Perfeito. Você virou, na verdade, os jornalistas que cobriram a Lava Jato eram taquígrafos. Basicamente era isso. Então, mas isso aí foi uma perda para a imprensa, porque eu acho que o papel principal da imprensa é a mediação. O que é mediação? Nenhum governo é homogêneo. Dentro do governo, você tem um pessoal que puxa para um lado, puxa para o outro. O papel da imprensa, que deu para fazer, eu consegui fazer na minha coluna durante algum tempo, era o seguinte: aquela parte que você considera virtuosa, você elogia, a outra parte você critica. Agora, essa mediação deixou de existir. Agora, em termos de aprendizado, eu acho que foi muito importante o aprendizado do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou na decisão de anular a Lava Jato,
E hoje é um poder tão consciencioso da sua responsabilidade que a Rosa Weber virou presidente e não abriu mão das ações que ela estava tocando para o Luiz Fux não pegar. Bem, eu, em relação à mídia e todos esses novos heróis do jornalismo, da liberdade de expressão, eu sempre, nesse momento, me lembro da música Geni, do Chico Buarque. Eu acho que o fim será o mesmo. Se é que vocês me entendem, entendeu? Depois que o sujeito foi embora e recolher as suas armas, nós voltaremos ao de sempre. Mas eu sou sempre só pessimista. um comentário, Sérgio, só para aproveitar um gancho aí do que o Nassif levantou, acho que se o bolsonarismo só deixou um legado de destruição, né, sobre todos os aspectos, um passivo em todas as áreas. Talvez exceto numa coisa, mas não porque ele produziu isso deliberadamente, mas porque ele, na realidade, suscitou isso, né, que foi esse aprendizado que um monte de gente está tendo, que a mídia está tendo, que atores dentro das instituições do Estado estão tendo, que uma série de atores políticos estão tendo, ou seja, do perigo que é flertar com o abismo, né? Então, acho que, pelo menos desse ponto de vista, muitos atores estão saindo desse processo um pouco mais ciosos dos seus papéis e um pouco mais cuidadosos com aquilo que devem fazer. De novo, acho que a gente tem que esperar o próximo capítulo para ver o quanto isso dura. Mas se isso realmente serviu de aprendizado, e algumas demonstrações de que possa ter servido têm acontecido, eu acho que, pelo menos desse ponto de vista, a gente pode sair um pouco melhor desse pesadelo. É isso aí. A história que a democracia é uma plantinha tenra não é figura de linguagem, não. É a realidade. Veremos o que veremos. Nassif e Cláudio Couto, mais uma vez, foi não só um prazer estar aqui, mas para mim sempre é uma grande aula estar com vocês aqui nesse programa. Eu agradeço quem nos acompanhou até agora, lembrando que toda terça-feira às 11 horas a gente está aqui discutindo aqui os temas da semana e para além disso. Então, assinem nossos canais, estão lembrando, esse programa passa na Carta Capital, na TV GGN e no Fora da Política Não Há Salvação. Curtam todos esses canais, se inscrevam, contribuam se quiserem. A gente está aceitando um pouco de tudo aí nessa história. E até a próxima. Divulguem. Divulguem, façam. Até a próxima, pessoal. Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.